Gravando. Matheus, e junto com o Jefferson, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar alguns conceitos de magnetismo e o conceito de força de Lorentz. Então, uma pergunta que vai fundamentar a aula é como os pássaros se orientam. Em determinadas épocas do ano, a gente pode olhar para o céu e ver que tem um aglomerado de passarinhos voando. Esses passarinhos são conhecidos como pássaros de migração, porque eles andam em bando do hemisfério norte para o hemisfério sul, ou o inverso também, do hemisfério sul para o hemisfério norte. E a gente quer saber, então, como que esses pássaros se encaminham de um hemisfério ao outro sem se perder. Para isso, então, a gente vai ter que conhecer alguns conceitos fundamentais do magnetismo. Então, inicialmente agora no começo da aula, a gente vai trabalhar com os ímãs. Eu trouxe um vídeo aqui em que o professor ele aproxima o ímã de diversos objetos e a gente vê em quais o ímã atrai e quais o ímã não atrai. Ele aproxima o ímã do papel, o papel não é atraído. Do cobre também não, do ferro ele já é atraído. Tanto no polo norte como no polo sul, que a gente vai ver depois. A borracha, o plástico não é atraído, o estanho, a cera, a borracha, o cobre, o ferro de novo, ele é atraído. O vidro ele não é atraído, o aço ele é atraído. O níquel, que é uma moeda, nesse caso é uma moeda, ele é atraído, todas as moedas são atraídas. O aço de novo o aço. E por fim a limalha de ferro, que também é atraída. Então, o que faz um objeto ser atraído e o outro não? Qual é o fundamento disso? Isso tem a ver com o ímã, tem a ver com o objeto em si? Quais conceitos estão atrelados a isso? Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com quais os tipos de ímã. O primeiro ímã que a gente vai ver é o eletroímã e depois a gente vai ver o ímã permanente. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo de um eletroímã. Quando a gente aproxima um ímã de uma geladeira, que é de botar enfeite, essas coisas, a gente vê que o ímã, quando a gente aproxima da geladeira, ele já cola, né? Ele já gruda na geladeira. E aqui a gente pode ver que o ímã ele não gruda na sucata diretamente, ele vai descendo e a partir desse momento ele deveria começar a grudar na sucata. Então, por que o eletroímã ele só começa a funcionar, entre aspas, depois de um tempo? Ou quais os fatores que estão atrelados a grudar a sucata nele ou não? Daí a gente vai ver que agora ele aproximou, grudou toda a sucata que tinha ali, e agora ele subiu com a sucata grudada. Então, o que está atrelado a isso? Então, está atrelado a isso o conceito de que as partículas que estão eletricamente carregadas, quando estiverem em movimento, vão gerar um campo magnético. A gente viu nas aulas passadas que a intensidade da corrente elétrica vai depender da carga elétrica e do intervalo de tempo. Então, isso significa que numa corrente elétrica tem partículas eletricamente carregadas que estão em movimento. Então, a corrente elétrica ela vai gerar também um campo magnético. Então, esse é o objeto responsável de dentro do eletroímã da sucata por produzir o campo magnético.
Ele é um solenoide, uma bobina, e aqui tem um fio em que passa corrente elétrica, e isso é envolto num núcleo de ferro. Então a gente viu que quando tem a produção de corrente elétrica, tem a produção também de um campo magnético. Esse campo magnético, ele é uma grandeza vetorial, porque ele tem direção, sentido e módulo. E a gente tem como saber como esse campo magnético se comporta, para onde ele aponta, de uma forma bem simples. É a partir da regra da mão direita. Então, nossos dedos, a gente vai fechar a mão como se fosse fazer um positivo, e nossos dedos, eles vão ter que seguir, nossos 4 dedos vão ter que seguir a linha da corrente elétrica, no mesmo sentido da corrente elétrica, e para onde apontar o dedão é para onde está apontando o campo magnético. Então a gente pode ver que se a gente abraçar, entre aspas, o solenoide, o dedão vai ficar apontado para a direita, que é o sentido do campo magnético. Aqui eu trouxe um experimento que eu fiz em casa que daria para ser trabalhado no começo da aula. Então, é uma pilha, um prego e um fio enroscado nesse prego, como se fosse o solenoide. E esse aparato experimental vai produzir como se fosse o eletroímã da sucata. E no começo da aula daria para apresentar isso em diferentes grupos e eles ficarem brincando, botando outras pilhas, mudar o núcleo do solenoide para eles tentarem, pelo menos qualitativamente, entender o que pode ou não acontecer mudando algumas variáveis. A gente viu no eletroímã de sucata que quando ele aproximava ainda não acontecia nada. Mas como a gente viu que esse eletroímã ele depende da corrente elétrica, isso significa que, na verdade, o aparelho ainda não estava funcionando, porque não passava corrente elétrica. Então, o cara que estava manuseando ele aperta o botão, liga e começa a passar corrente elétrica. Daí ele consegue aumentar essa corrente elétrica e, com isso, aumentar o campo magnético. Com o aumento do campo magnético produzido, tu consegue juntar mais sucata ainda. E essas são as variáveis responsáveis pela intensidade desse campo magnético. Então, primeiro a gente tem o N, que é o número de espiras da bobina, quantas voltas dão na bobina ou no solenoide. O μ0, que vai ser a permeabilidade magnética. O I, que vai ser a corrente elétrica. Então, esses 3 fatores aqui, quanto maior forem, no caso a permeabilidade magnética ela é constante, mas o N e o I, quanto maior forem, maior vai ser o campo magnético. E por último, o R, que é o raio da bobina ou do solenoide. Quanto maior for o raio, menor vai ser o campo magnético produzido. Mas daí a gente viu que o núcleo desse solenoide, dessa bobina no eletroímã de sucata, ele é de ferro. Mas então poderia surgir a pergunta se o objeto no centro da bobina, que no caso do eletroímã da sucata é de ferro, poderia ser substituído por qualquer outro material ou teria que ser algum específico? Ele precisa ser específico e precisa ser um ferro magnético. Lá no primeiro vídeo, a gente viu que o professor ele aproximava o ímã de diferentes objetos. No papel, ele não sofria influência nenhuma, no cobre ele não sofria influência nenhuma, no ferro e no aço ele já sofria influência. Então, ferro magnético é uma propriedade do material que é responsável por esse material perceber ou não o campo magnético. Por exemplo, o papel e o cobre, eles não sofrem influência por esse campo magnético. Já o ferro e o aço, eles sofrem influência. Então,
o interior dessa bobina ele tem que ser de um ferro magnético para que o campo magnético influencie esse objeto e o campo magnético ele vai ordenar os elétrons livres desse objeto, fazendo com que ele se torne um ímã, atraindo então as coisas em volta. Já que a gente falou agora sobre elétrons, ou sobre se tornar um ímã, vamos ver agora então o que é um ímã permanente. Existem as partículas elementares que compõem os objetos, e isso inclui os elétrons. E essas partículas elementares, tanto como os elétrons, eles possuem um campo magnético próprio. Se os campos magnéticos próprios se somarem, eles vão formar um campo magnético em volta do material, como é o ímã de geladeira, que é um ímã permanente. Caso os campos magnéticos próprios se anulem, eles não vão formar um campo magnético em volta do material, como acontece com a maioria dos objetos. Então, quando os campos magnéticos vão se somar e não se anular, eles vão formar o ímã permanente. Em uma primeira mão, então, a gente poderia pensar que o campo magnético ele é parecido ou igual com o campo elétrico. Uma carga vai formar o campo e é isso. Mas no campo magnético a gente não tem uma carga formadora do campo, porque o campo ele vai ser proveniente de um dipolo magnético. Então não existe uma carga magnética ou uma massa magnética. Pelo menos até então, essa carga magnética, ou essa massa magnética não foi observada, monopolo magnético. Então essa seria a representação do ímã permanente. Ele tem dois polos, que a gente considera como norte e sul, e o campo ele é representado por linhas de força. Então o campo ele vai sair do polo norte do ímã e vai entrar no polo sul do ímã. Quanto mais próximo desse ímã, mais próximo vão ser as linhas de força e mais intenso vai ser esse campo. Quanto mais distante do ímã, mais distante vão ser as linhas de força e menos intenso vai ser o campo. É válido lembrar que não existe diferença entre o campo magnético produzido por um eletroímã ou produzido por um ímã permanente. Um campo magnético é um campo magnético, mas o que vai gerar ele são coisas diferentes. Um outro conceito dos ímãs é a inseparabilidade dos polos. Se tu pega e corta esse ímã aqui na metade, tu não vai ter um norte separado e um sul separado. Esse ímã vai se dividir no meio, e aqui vai ter um norte com um sul, e aqui outro norte com outro sul. Então volta aquela questão do dipolo magnético. Sempre que tu separar um ímã, ele vai se separar em outros diferentes dois polos. No caso, diferentes 4 polos, né? 2 em cima e 2 embaixo. E esses polos, eles também possuem uma relação de atração e repulsão. Os polos iguais, no caso norte com norte ou sul com sul, eles se repelem. Já os polos contrários, eles se atraem. E essa questão dos polos pode nos lembrar algo que é rotineiro para nós, que é a nossa questão de orientação dentro do planeta Terra. A gente é coordenado pelo norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais. E será que existe alguma relação entre o magnetismo e a Terra? Sim, existe uma relação, porque a Terra é como se ela tivesse um campo magnético próprio. Dentro do núcleo externo tem diversas correntes elétricas, e a gente viu que correntes elétricas geram campo magnético. Então, essas correntes elétricas são tão fortes que geram um campo magnético próprio para a Terra. Só que os polos eles estão ao contrário. O
norte geográfico, que é o nosso polo norte, ele é responsável pelo sul magnético. Então, as linhas de campo, eles entram no norte geográfico. E o polo sul, que a gente conhece, as linhas de campo saem dele, que seria o nosso norte magnético. Então, é como se tivesse um grande ímã ao contrário. Aqui seria o sul do ímã e aqui seria o norte do ímã, dentro da Terra. Então, com isso, a gente consegue ter os principais conceitos para saber como que os pássaros vão conseguir se orientar nessa mudança de hemisfério que eles fazem todos os anos. Os pássaros, eles têm uma bússola magnética aviária, que é como se fosse uma bússola magnética dentro do corpo deles. Essa bússola, ela consegue perceber a inclinação do campo magnético. Então, na verdade, eles não sabem onde é que é o norte e o sul, mas eles conseguem perceber isso a partir da inclinação do campo magnético, já que no sul geográfico o campo magnético está saindo, no norte geográfico o campo magnético está entrando. Então vão ter diferentes inclinações desse campo magnético nos dois hemisférios. Eles conseguem também reconhecer o equador, que é quando o campo magnético está mais na vertical. Então, na verdade, o meio como esses pássaros se localizam, se orientam, é a partir do campo magnético terrestre. Olá, me chamo Jefferson e eu fiquei com a parte de força de Lorentz nessa aula. O Matheus já falou bastante de eletromagnetismo e agora vamos falar um pouquinho sobre força de Lorentz. E o que é força de Lorentz? O que é essa força? Então, a força de Lorentz é a força em uma partícula carregada devido aos campos elétricos e magnéticos. Então, relendo isso daqui, vamos reler com calma. A força de Lorentz é a força em uma partícula carregada, então a gente vai ter uma partícula carregada devido a campo elétrico, então a gente vai ter um campo elétrico e um campo magnético, ok? Então vamos lá. A gente vai ter uma carga, certo? Carga carregada. Tem que ser nossa carga. Aqui está a nossa carga. Vamos supor que a nossa carga tem uma certa velocidade, ok? Ela não está em repouso. Aqui ela tem uma certa velocidade. Então a gente tem uma carga carregada a uma certa velocidade. Essa carga carregada, ela está num campo elétrico, ok? Que não é campo magnético. Aqui está nosso campo magnético. B. Então a gente tem nossa carga carregada com uma certa velocidade num campo magnético. Como que a gente faz para descobrir a força? A gente faz a regra da mão direita que o Matheus explicou lá. Vamos colocar o nosso dedão no V, que seria a corrente na explicação do Matheus, e nossos dedos vão ficar apontando para o campo B, então, e a gente vai dar um tapa. E esse tapa, quando a gente der, vai apontar para cima. Então a nossa força está aqui, apontando para cima. Aqui está a nossa força magnética, olha, notem. Ah, professor, aqui está um F aqui, ó. O que é esse F aqui? Esse F é a nossa força de Lorentz. Notem que a força de Lorentz, ela não é o mesmo vetor que a força magnética, não confundam. A força de Lorentz, ela vai ser um somatório da força magnética com a força elétrica. Lembre-se que a gente também tinha um campo elétrico, então aqui está nosso campo elétrico. A força elétrica vai apontar na direção do campo elétrico e o somatório das duas forças vai dar a nossa força de Lorentz. Notem que lá dizia, é uma carga particularmente carregada num campo magnético e num campo elétrico, ok? Então, a gente vai ter a nossa força magnética, que aqui V
vetorial B, onde Q é a carga, V é a velocidade e B é o campo magnético. E a gente vai ter a nossa força elétrica, onde Q vezes E, onde Q é a nossa carga e o E é o nosso campo elétrico. E a força de Lorentz vai ser a soma das duas, da força magnética mais a força elétrica. Perfeito? Então vamos dar agora uma olhada um pouco mais atenta à força magnética. Notem que a nossa carga ela precisa ser diferente de zero, porque se ela for zero, isso daqui tudo é zero. Se a velocidade, a nossa carga estiver em repouso, ela vai continuar em repouso. Por que a carga tem que ser igual a zero? Porque se a carga for igual a zero, ela não vai ser afetada pelo campo elétrico nem pelo campo magnético. Por isso. E a gente precisa de um campo magnético. Se não tiver campo magnético nem elétrico, isso daqui também, essa componente aqui também vai ser zero. Essa componente ou a outra componente vão ser zero. Então elas não vão estar. Então elas vão ser igual a zero, ok? Olhando um pouquinho mais para a força magnética, a gente vai ver que aqui a gente tem um produto vetorial. E esse produto vetorial a gente pode trocar por seno de θ, ok? Então vai ficar igual, só que com um seno aqui, ok? Olhando um pouco mais atentamente a isso, a gente vai ver que a nossa velocidade ela pode ser decomposta em duas componentes. Uma em x, ok? Decompomos aqui em x. E outra em y, ok? E a gente substituindo Vx e Vy por V, a gente vai ter duas componentes da força magnética. Vamos supor que o nosso θ em y é igual a zero. Se o nosso θ é igual em y é igual a zero, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a zero, porque seno de zero é zero. E se em y é igual a zero, como a componente x está a 90 graus do y, então em x é 90 graus, então isso daqui vai dar 1. Notem que isso significa que a nossa força em x vai ser máxima e a nossa força magnética em y vai ser igual a zero. O que isso vai significar? Lembrando que força é massa vezes aceleração, significa que em y a gente não vai ter aceleração, logo a nossa velocidade não varia, nossa velocidade vai ser constante. E em x a gente vai ter que a nossa aceleração ela vai ser diferente de zero, logo nossa velocidade varia, então ela vai aumentar ou diminuir, ok? E aqui a gente vai ter como que a nossa partícula então vai se movimentar. Notem que aqui está a nossa velocidade, certo? A gente decompôs ela em x e y. Notem que se a gente decompôs ela em y, aqui a nossa força está a 0 graus, como a gente supôs ali. E o x está a 90 graus, ok? Olhem a forma que a nossa partícula está se movimentando. Ela se movimenta em helioide. Por quê? Porque uma das partes da velocidade a gente vai ter uma velocidade constante e a outra parte ela vai estar acelerada. Ok? Eu acho que era isso. Então, me despeço de vocês. Até a próxima.